né? Então, vamos lá. A primeira dúvida de hoje, então, que a gente começa aqui, é: no homem, a função do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante são a mesma? As duas estimulam a espermatogênese? Ó, os dois hormônios vão trabalhar de uma maneira bastante integrada para a gente conseguir fazer o início da espermatogênese, certo? O hormônio luteinizante, ele vai se ligar nas células de Sertoli, nas células intersticiais, desculpa, células de Leydig, que estão lá fora do túbulo seminífero, tá certo? E ali elas vão estimular a produção de testosterona. Então, é o hormônio luteinizante que vai fazer com que, nesse momento do desenvolvimento, o organismo masculino tenha um pico de testosterona que vai durar aí para o resto da vida. Tem uma queda, obviamente, ao longo do tempo, né? Mas é o hormônio luteinizante que faz isso. Junto com isso, você vai ter o seguinte: a testosterona, ela é um hormônio derivado do colesterol, certo? Eu não sei se vocês tiveram isso lá em biologia celular, mas nós temos dois grupos principais de hormônios. Hormônios que são proteicos, tá certo? Que geralmente são grandes moléculas e se ligam quando vão se ligar em alguma célula, se ligam sempre com um receptor de membrana, ou seja, esse hormônio nunca entra dentro da célula, ele se liga no receptor de membrana e esse receptor de membrana desencadeia a resposta para dentro da célula, tá certo? E a gente tem os hormônios que são derivados de colesterol, que são hormônios pequenininhos, são hormônios que são lipossolúveis, tá certo? Então eles têm livre passagem pela membrana plasmática. Esses hormônios, eles não têm receptores na membrana plasmática, e sim são receptores dentro das células. Então, agora começa uma atividade em conjunta. O LH estimula a produção de testosterona, tá certo? E o hormônio folículo estimulante vai estimular ali as nossas espermatogônias ali a, a produzir o receptor da testosterona. Porque, então, a testosterona entra na célula, se o FSH não está funcionando, ela não encontra receptor e ela não desencadeia a espermatogênese, tá certo? Então, é uma ação conjunta. Subiu a testosterona, o FSH se liga na espermatogônia e ele vai estimular a produção do receptor. O receptor apareceu, a testosterona entrou e aí desencadeia a espermatogênese. Certo? Ficou claro? Tá bom. Qualquer coisa vocês parem aqui, tá bom? Aí nós temos duas dúvidas que são exatamente nos mesmos slides. Slides 12 e 13. Vamos lá, vou compartilhar a imagem com vocês aqui para a gente poder... Oh, meu Deus, cadê vocês? Perdi a janela. Aqui. Bom, ó, então, nós temos este slide como dúvida. Quem estava com essa dúvida tá por aí na aula? Quer tentar formular exatamente qual é a dúvida ou quer que eu explique o slide inteiro? Só para eu saber. Professor, eu estava com dúvida nesse slide. Eu Sim. acho que foi eu que mandei. A minha dúvida era mais nos processos que vão acontecendo mesmo, sabe? No processo de abrir esse espaço líquido mesmo. Era meio nisso. Eu acho que eu mandei da 12 e da 13, que eu acho que tem relação. Isso, 12 e 13 que estão aqui. Ó, Isso. o que vai acontecer nesses slides, então, é o seguinte. Deixa eu ir lá aqui, que aí vocês conseguem ver o... Vou fazer o laser pointer aqui, peraí. Ó, o que vai acontecer? Se vocês lembrarem aqui no slide anterior, então, ó, quando temos lá o folículo primordial, né, tem aqui o ócito primário e essas células epiteliais aqui, elas são achatadas. Quando começa o desenvolvimento delas, se o FSH começa o estímulo, a primeira coisa que vai acontecer é que essas células vão sair desse formato achatado e vão formar
vão assumir aqui um formato cuboide e vão secretar aqui, ó, essa camada glicoproteica que é a zona pelúcida, tá? Conforme esse folículo vai se desenvolvendo ao longo aí do começo do ciclo ovariano, por ação, por estimulação do FSH, essas células aqui do nosso tecido epitelial aqui, dessas células foliculares aqui, elas começam a se multiplicar por mitose e vão aumentando e muito o número de células, tá certo? Então você vai ter, no fim das contas, uma coisinha que era só uma camadinha de célula recobrindo o ócito, ele começa a aumentar e você vai ter várias camadas de células se formando. O que vai acontecer? Quando ela vai entrando esse folículo vai se desenvolvendo, você começa a ter entre os espaços celulares a penetração de um líquido, né? E esses líquidos eles vão se acumulando e esse espaço, conforme vai aumentando a quantidade de líquido que se acumula, esse espaço vai aumentando, tá certo? Formando aqui um antro e continua crescendo, tá certo? Essas células foliculares aqui continuam a se multiplicar, o líquido continua se infiltrando, e esse espaço continua crescendo aqui, que vai dar o corpo do corpo lúteo depois que houver a liberação do ovócito primário, tá certo? Não sei se era isso, se está claro, se a dúvida é essa. Estou vendo que você balançou a cabeça, então acho que era. Agora, com relação ao slide 13, né? Então, aqui o que vai acontecer é o seguinte, ó. Lembrem-se lá do nosso ciclo, né? Então, começa o ciclo, o hormônio folículo estimulante está alto, o hormônio luteinizante está baixo. O hormônio folículo estimulante vai começar, então, a estimular que essas células se desenvolvam, o nosso folículo primário aqui, conforme vai se desenvolvendo, vai começar a produzir os estrógenos fazem uma retroalimentação negativa lá no hipotálamo, e aí você tem uma baixa do FSH, e esse folículo aqui, ele vai se desenvolvendo, tá certo? O que vai acontecer é que, quando você tem aproximadamente, lembrem disso da disciplina que vocês tiveram lá de anatomia e fisiologia do sistema reprodutor. Aproximadamente 24 horas antes da ovulação, você tem aquele pico de hormônio luteinizante, tá certo? E esse pico de hormônio luteinizante, ele serve como um estímulo para que o nosso ovócito primário, ele termine a fase da meiose 1, tá certo? Lembra lá que ele estava parado na metáfase da meiose 1, e aí ele termina a metáfase, ele faz uma divisão celular completamente desigual, né? Então, a célula que vai dar origem ao futuro óvulo fica com basicamente todo o citoplasma. O que sobra é um corpúsculo polar muito pequenininho, com quase nada de citoplasma e só um pouco de cromossomos, mas que também tem ali um processo de meiose acontecendo nele. As duas células entram em processo de meiose 2, tá? Tudo isso desde o pico do hormônio luteinizante. E, de novo, elas vão parar na metáfase da meiose 2. Quando parar nessa metáfase da meiose 2, aí esse é o estágio que essa célula vai ficar até o fim, caso ela não seja fecundada, tá certo? Se ela for ser fecundada, tem todo aquele processo de finalização, né, finalização da meiose 2, fusão dos dois pronúcleos, primeira divisão, e chega no estágio de duas células, tá certo? Tudo bem? Vamos ver se eu parar de compartilhar para eu ver vocês. Ótimo. Bom, e aí tem mais uma dúvida aqui que está relacionada, né? Que se não há fecundação do ovócito, ele será liberado parado na metáfase 2. Eu não tenho certeza se quem perguntou isso está perguntando exatamente
se a liberação é no momento da ocitação, porque isso acontece normalmente, tá certo? Ele sempre vai ser liberado do folículo no estágio de meiose 2. O que vai acontecer é que, caso ele seja fecundado, obviamente ele vai entrar em todo aquele processo embrionário que a gente discutiu, e se ele não for fecundado, o que vai acontecer é que ele não tem o estímulo para finalizar a meiose 2, tá certo? O estímulo para a finalização da meiose 2 é o espermatozoide penetrar dentro do óvulo. Então, como não existe a fusão das membranas e o pronúcleo do espermatozoide não entra no óvulo, esse ovócito tende a ficar como o ovócito 2, tá certo? E ele vai começar a sua degeneração ali, aproximadamente um pouquinho depois de 24, 30 horas pós-ovulação, a fecundação já não funciona mais, tá certo? Lembrem-se que a fecundação tem que acontecer logo ali, naquela região da ampola da tuba uterina, para dar tempo de todo o desenvolvimento acontecer. Se isso não acontece, o que vai ter é que, depois de umas 30 horas, ele já andou um bom pedaço da tuba, então, mesmo que houvesse a fecundação nesse momento, não haveria tempo hábil para esse... não haveria tempo hábil para esse ovócito acabar a meiose, fazer todas as fases e chegar ali no útero na fase de blastocisto, tá certo? Então, simplesmente ele degenera. E então a Laila está perguntando aqui se uma mulher que nunca engravidou e nem chegou perto disso, o ovócito, até a mulher morrer, não, até esse ovócito ir embora, tá certo? Ó, vamos lá, espera aí, talvez vou tentar puxar aqui. Ó, o que acontece é o seguinte: todos os ovócitos que uma mulher possui nos seus ovários, enquanto eles estão nos ovários, no formato ali de folículos primários, todos eles estão em meiose 1, tá certo? Estão parados. Eles não vão nunca caminhar. Eles sempre só vão sofrer o processo de finalização da meiose, aquele 1, né? O 1 que se desenvolveu no folículo, que foi até, que foi para frente, esse 1 só vai acabar a meiose 1 depois do pico de hormônio luteinizante. Esse passo toda mulher faz todos os meses, se o ciclo é regulado. Vamos fazendo na média, tá certo? Todo mês isso acontece. A transformação deste ovócito primário, que agora já é um ovócito secundário, porque já está em meiose 2, tá certo? Desse em óvulo só vai acontecer se houver a fecundação. Então, uma mulher que nunca tiver um óvulo fecundado ou nunca engravidar, né, porque às vezes fecunda e não pega, tal, mas nunca tiver, ela nunca vai ter um óvulo, tá certo? Então, é até uma coisa que o próprio livro chama atenção, né, o Langman, ele fala assim, a gente trata o termo como ovulação, mas esse é um termo incorreto, tá certo? O que está sendo liberado é um ovócito primário, um ovócito secundário, então é uma ovocitação. Né? Mas a gente não vai, obviamente, introduzir isso, mas você vai botar na farmácia um teste de ovocitação, ninguém vai comprar, né? Mas tenham em mente que é isso. Então, ficou claro? Assim, óvulo só depois da fecundação. A mulher nunca engravidar, nunca teve um óvulo. Passou pela vida e não teve óvulo. Certo? Muito bom. Deixa eu ver se temos mais alguma dúvida aqui. Ah, essa é boa. Em qual desses estágios a gente tem uma célula-tronco embrionária? Maravilha! É um tema muito, muito legal da gente conversar. Célula-tronco ainda é bastante... Tem muito estudo, mas envolve muito tema relacionado com ética e tudo mais, né? Mas basicamente é o seguinte, ó. A partir do momento que você tem uma célula fecundada, então uma célula ou duas células ali, essas células já seriam células tronco embrionárias, tá certo? Elas não estão diferenciadas e elas têm a capacidade
de se transformar em qualquer tipo de célula. Obviamente, porque né, é dessa uma, duas que todas as nossas células do nosso corpo vão se desenvolver. Mais ou menos quando a gente está ali no estágio de mórula, blástula, a gente ainda tem tudo isso como todas as células do organismo ainda são totipotentes, tá certo? E lembrem-se que ali no blastocisto você já começa um princípio de definição para onde essa célula vai, né? Você define o que vai ser hipoblasto, o que vai ser epiblasto, o que vai ser endoderma visceral anterior. Mas veja, essas células todas ainda são totipotentes, tá certo? Elas vão dar origem a tudo. E depois vocês vão ver na aula de hoje que durante a segunda e terceira semanas de desenvolvimento aqui, que você vai ter o início dos processos de gastrulação, formação dos folhetos embrionários. Eu não sei se vocês lembram isso lá do ensino médio, quando tinha endoderme, ectoderme, mesoderme, e o que cada um desses tecidos vai gerar. Essas células, elas continuam totipotentes. Então, durante toda essa fase embrionária, antes de você ter a diferenciação dos tecidos, elas ainda são células tronco embrionárias, certo? O que vai acontecer é que, ao longo do desenvolvimento do embrião, e depois que ele se tornar um feto também, o que vai acontecer é que você continua tendo células totipotentes. Tem tecidos que só vão se formar mais para frente no desenvolvimento, tá certo? Inclusive, adultos também têm células tronco, só que não são mais embrionárias, tá certo? Que são pluripotentes. Por exemplo, as células da nossa medula sanguínea aqui, que fazem a hematopoiese, elas são totipotentes, tá certo? A gente consegue aí fazer uma diferenciação desse tipo de célula em outras. Então, assim, alguns órgãos, eles permanecem com algumas células totipotentes para sempre. Mas o embrionário que a gente está falando são nessas primeiras fases, enquanto não há a diferenciação completa ou o início do caminho de diferenciação. Uma vez que essas células têm lá o seu caminho definido, então esta célula vai formar a medula, vai formar a nossa coluna vertebral. Ponto. Entrou nesse caminho, ela não se desdiferencia para voltar a ser uma célula-tronco, mas as células que deram origem para ela ainda são células totipotentes. Tá certo? Ficou claro? Mais dúvidas, pessoal? Só tenho 5 aqui hoje no nosso formulário. Eu estou na dúvida se a aula está muito boa e vocês estão entendendo tudo, ou vocês estão de saco cheio e não estão querendo perguntar porque não entenderam nada. Eu só mandei colocar 2 slides, aí você fala, colocar 2 slides, eu nem vou colocar nada, porque não tira nem, né, não preenche nem o buraco do dente essa dúvida aí. Bom, não tá bom. Tem mais dúvidas? Vocês querem tirar? Foi, meu bem? Eu fiquei com uma dúvida. Na meiose 2, quando é o ovócito ainda, né? Qual fase da meiose 2 que fica parado? Assim? Fica parado na metáfase. Ah, tá. A figura que está no livro está errada. Pode olhar lá que a figura do livro está na anáfase. Os cromossomos já estão puxadinhos, assim, eles não estão pareados, tá certo? Mas eu escrevi, eu sou um cara chato, eu escrevi para a editora, eu falei para eles que a figura está errada, eles não me responderam ainda. Mas está errado, não importa. Eles podem nunca me responder, mas está errado. Obrigada. De nada. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida ou não. Vamos lá. Estou com dificuldade de diferenciar as células foliculares das células epiteliais separadas do ovócito. Não sei se eu entendi a dúvida. É lá naqueles slides 12 ainda, 11 e 12, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tá. Ó. A gente tem que voltar, então, um pouquinho para a gente falar desde o comecinho, lembra? Então, ó, o que vai acontecer? Ó, você vai ter aqui, já na formação dos ovócitos, tá certo? Então, lembra, ó,
as células germinativas primordiais vão chegar... Cadê o meu laser pointer aqui? Vão chegar no ovário, tá certo? Vão sofrer... imediatamente elas já vão sofrer diferenciação para ovogônia, né? E vão passando por mitose, 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 até formar os ovócitos primários, tá certo? Essas células aqui, elas são originalmente... elas são filhas daquelas células germinativas primordiais. Essas células epiteliais aqui que vão circundar, elas têm uma origem diferente, tá certo? Elas são células que se iniciam do epitélio ovariano, e aí ele vai circundar isso aqui, e depois o que vai acontecer, conforme elas vão, né, você tem aquela multiplicação muito grande, depois elas entram em morte celular programada e tudo mais. Então, veja, essas aqui são exatamente aquelas mesmas células que circundaram aqui, tá certo? Então, inicialmente, elas circundavam um monte, depois cada célula passa a ser circundada pelo seu próprio grupo individual, né? Mas veja, essas células aqui são exatamente as mesmas. Então, o que a gente está chamando aqui de célula epitelial, achatada, de novo, é aquele maldito problema da biologia que eu falo para vocês, é muito nome para a mesma coisa. É a mesma célula, só que aqui a gente chama ela de célula epitelial e aqui a gente chama ela de célula folicular. Não há diferença entre o tipo de célula, tá certo? É só que ao longo do processo de desenvolvimento do seu folículo, essa célula vai passando por uma série de transformações e morfologicamente ela muda e também muda a sua função, tá certo? Uma hora ela vai produzir estrógeno, depois da ovocitação ela vira o corpo lúteo, passa a produzir progesterona, cada hormônio vai atuar num lugar aí do organismo, tá certo? Vai fazer uma função no útero e tudo mais. Então, é isso, mas é exatamente a mesma célula, certo? Bem, claro? Tá ótimo. Mais dúvidas? Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô afiado com a dúvida, vamos. Aproveita. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, uma consulta para vocês, para a gente já começar a pensar aqui no seminário, tá? O que eu queria fazer? Então, eu quero ver se vocês concordam, tá bem? Porque, obviamente, quem vai apresentar os seminários são vocês, então, o que eu pretendo fazer? Quando a gente acabar essa sessão de tirar dúvida, eu vou parar essa gravação e vou colocar lá no E-Disciplinas para vocês poderem assistir depois, tá bom? Quando começarem os seminários, eu também vou gravar os seminários. E eu queria deixar os seminários disponíveis para os colegas assistirem, quem não pôde acompanhar aqui. Só que, o que eu queria fazer, eu jogaria esses vídeos lá no YouTube, mas eu não deixo eles como vídeos públicos. Eu deixaria eles como vídeos não listados, tá certo? Então, somente vai ter acesso a eles quem já tiver o link prévio, ou seja, o link que vocês vão pegar lá no E-Disciplinas para poder assistir. Então, se o cara da Uninove clicar lá no meu canal, ele vê minhas aulas, mas ele não vê o seminário de vocês. Tudo bem? Podemos fazer dessa forma? Porque eu tomei quando a gente passou para o ensino remoto, eu tomei, para mim, a opção de colocar todas as minhas aulas disponíveis no YouTube. Por quê? Não faz sentido nenhum eu gravar uma aula e restringir para 50 pessoas, sendo que eu sou pago para transmitir conhecimento. Tá lá, alguém quer assistir? Ótimo, assista. Esses dias eu descobri que tem um maluco aí que está usando a minha aula no curso dele, porque a minha disciplina de biologia celular, que eu dou para a LCN, esse semestre eu não estou ministrando ela. Só que os views da aula de membrana, da aula de compartimentos celulares, eles explodiram em março.
Então, você olha, o gráfico faz assim, aí ele sobe. Então, duplicou. Então, alguém falou para os alunos, assiste esse vídeo aqui. Bom, tá bom, sinal que a aula deve estar boa, né? Estão compartilhando. Mas eu não me incomodo com isso. Então, mas eu também não quero colocar vocês para expor, entendeu? Então, eu subo eles lá, todos os alunos têm acesso para poder assistir, mas eles eu deixo como não listados. Tudo bem? Podemos fazer dessa forma, então? Beleza. Então, peraí. Tem mais dúvidas ou a gente pode passar para o seminário? Os grupos estão aí? Estamos sim, professor. Ótimo. O grupo 1 tá a postos? Sim! Beleza. Sim. Então, peraí, deixa eu parar de gravar aqui para a gente fazer vídeos separados, porque meus conhecimentos informáticos não me permitem quebrar um vídeo em 2 depois.